meus amores, eu sou a Prazer Esté. E eu sou a Bibi Hot. E estamos aqui para mais um episódio do Intimidade Podcast. E hoje a gente tem uma convidada, que ela é influencer, terapeuta, comunicadora, fala sobre sexualidade, já bateu um papo com Leandro Carnal, estrelou um episódio na GNT sobre amores livres e muito mais coisas que vocês vão descobrir nesse episódio. Camila Voluptas. Obrigada pelo convite. Bem-vinda. Obrigada, gente. A gente está muito feliz de te receber. Nossa, e eu, gente? Quando eu vi que vocês iam fazer o podcast, eu surtei, assim. Aí eu falei, olha, me chama, tô aqui. Não, e a gente gosta de chamar pessoas que inspiram, né, outras pessoas, principalmente mulheres, né? E a Camila é liberal, né? Para quem não conhece, ela fala bastante sobre o meio liberal, sobre o swing, né? E autora de livros, né? Já tenho 2 saindo aí, ó. Temos o livro 1 aqui, Ela Dama de Espadas. Sabe o que eu amei nesse livro, Cã? Senti que cada capítulo ele te surpreende. Porque você começa falando sobre uma festa, depois você conta um pouquinho dessa tua trajetória, que você passou por momentos difíceis. Então, cada capítulo ele te surpreende com uma sensação diferente. Até queria que você comentasse um pouquinho sobre essa parte do que você sofreu esse abuso e tudo mais. E o quão é difícil, né, da gente reconhecer que a gente tá num relacionamento abusivo e como que a gente consegue, às vezes, sair disso, né? É, exatamente. Olha, é muito complicado. Quando eu decidi fazer o livro, engraçado que, assim, eu demorei 10 anos para escrever esse livro. Eu acho que desde o meu primeiro momento no meio liberal eu quis escrever. Só que eu vi que a minha história ela foi sendo construída ao longo do prazo. Eu vi que a minha história foi sendo construída ao longo do tempo. E eu acabei entendendo que não adiantava eu falar só sobre o universo liberal sem explicar quem eu fui, por onde eu passei, né? Nas minhas palestras, eu sempre falo assim, todos nós chegamos no universo liberal por conta da nossa jornada, né? E eu falo que a nossa jornada ela se divide entre paixão, né? Entre a escolha da nossa relação e a nossa trajetória, né? Então, as minhas escolhas no universo liberal hoje estão diretamente ligadas com o que eu vivi, né? Então, eu era uma pessoa assim muito reprimida de sexualidade, né? Eu sempre cresci muito reprimida, mas não por conta da minha sexualidade ao meu redor, mas por conta do meu padrão, né? Eu sempre fui gorda. Então isso automaticamente sempre me reprimiu, né? Então, hoje eu vejo as minhas fotos quando eu tinha 80 quilos e as pessoas me chamavam de gorda e eu dizia, gente, essas pessoas são loucas, porque eu era magra. Como é possível, né? E a gente não entende a quantidade de coisas que vão acontecendo na nossa vida que culminam no abuso, né? Então, o tema da minha pós foi as mulheres que sofrem violência doméstica, elas permitem por muito tempo violência doméstica porque elas foram ensinadas que violência educa. E esse foi um dos motivos pelo qual eu aprendi a usar a educação positiva com a minha filha, né? Por quê? Porque quando eu apanhava, quando eu era criança, eu escutava que eu estava fazendo isso porque eu estava tendo um mau comportamento. E que era por amor. E eu apanhava de pessoas que eu amava, né? Então, assim, foram momentos muito difíceis. Então, eu sempre cresci uma criança muito carente, né? E aí, quando eu fiquei com meu primeiro marido, eu estava numa fase muito difícil, porque eu conheci ele no dia que eu perdi meu pai. Entendi. Né? Então, eu estava deitada na cama chorando, minha amiga trouxe ele, né? E ele era da mesma igreja que eu, então eu estava frequentando uma igreja evangélica na época. E eu era muito assídua na igreja, muito assídua. Então, quando eu conheci ele, eu achei que foi um prêmio, porque um rapaz que cresceu na igreja... O Salvador. Nunca ia olhar para uma mulher que não cresceu na igreja, que tinha 8 anos a mais que ele, e que pesava 40 quilos, 50 quilos a mais do que deveria. Né? Então, é muito forte isso, assim. Então, eu era uma pessoa que era muito sozinha, né? Então, eu me agarrei a ele, sabe? E você não se achava merecedora de um prêmio tão bom quanto esse, né? E o complicado é que a religião, de certa forma, hoje eu tenho a minha religião particular, né? Eu tenho a minha espiritualidade, mas é complicado porque até isso a religião faz você acreditar que é como se fosse um presente que Deus está te dando ali, ó, viu? É um presente que eu te trouxe. Então você tem que cuidar bem dele, né? E aí eu ignorei os sinais durante o namoro, né? Foram sinais assim do grito,
os sinais do... E desde o começo já tinha essas red flags, assim, bem do comecinho, porque tem uns que demoram um pouquinho para ir criando asinha, né? E vai... Na verdade, pensa no homem mais carismático que vocês vão conhecer na vida. Mas é sempre assim. É sempre a arma assim. deles, né? É a arma. assim, ele era o mais bonito da igreja. Ele era o mais educado. Ele parava o carro no meio da rua para, tipo, ajudar a atravessar a velhinha. Nossa. Era nesse nível. E toda vez que alguém chegava para mim para falar, né, caramba, vocês juntos, era sempre com um tom de surpresa no sentido, como ele escolheu você, o primeiro passo. E o segundo, você tem muita sorte em estar com ele. Você tem que aproveitar bem isso, sabe? Valoriza, hein? Começou assim. E aí começou com, eu sou muito puro, nasci na igreja. Então, assim, você não nasceu na igreja, então você tem que seguir os meus conselhos. Começou assim. Aí ele jogou fora todos os meus álbuns, os meus CDs de rock. Nossa. Né? Ele já não deixava eu assistir os filmes que eu gostava. E aí eu comecei a perceber umas coisas muito estranhas, assim, sabe? Eu comecei a notar, né, um comportamento muito esquisito dele. No sentido de, na frente das pessoas ele era uma coisa, mas comigo ele já era outra. E aí eu lembro que nós estávamos indo no carro, pouco antes do nosso casamento, ele deu um grito comigo, muito forte, assim, sabe? E aí eu comecei a tremer, mas eu falei, não, tá tudo bem, tá tudo certo. E aí ele com o meu carro, me deixou em casa, né? E foi para casa com o meu carro. E ele falou assim, não quero mais te ver, por uma semana. Nossa. E aí eu fiz o quê? 2h da manhã, eu fui para casa dele e fiquei na porta da casa dele até das 6h da manhã para a mãe dele ir trabalhar, para eu poder entrar, para ele poder pedir perdão para ele ter feito ele gritar comigo. Nossa, né? gente. Então, quando culminou no casamento, por isso que eu falo, você não sabia que ele era assim? Sim, eu sabia. Mas a minha carência, o medo de ficar sozinha, o medo de não aproveitar aquele presente que eu tinha recebido de Deus era tão forte que eu simplesmente ignorei. E aí, no dia do meu casamento, que foi um casamento muito lindo, 300 pessoas, nós transamos, chegando em casa. Para quem era virgem, foi até uma surpresa, porque eu achei que ele entendia até mais de sexo do que eu imaginava. Né? O que foi uma surpresa. Ele falava que era virgem. Entendi. E ele não se comportou como uma pessoa virgem. Né? Então, foi assim, bem curioso para mim, isso. E aí, na manhã seguinte, eu fui procurar de novo, porque, poxa, nós estamos, né, no hotel, em meio às montanhas, clima romântico. E aí ele me empurrou e disse assim, eu não quero transar de novo, porque assim, cara, você casou comigo por isso? Por sexo? Né? Então você deu o primeiro passo errado. Porque assim, eu não vou ficar transando com você toda hora que você quiser. E aquilo foi muito confuso na minha cabeça, porque o sexo para mim é hoje, né, eu entendo muito isso, mas naquela época também já era assim. O sexo para mim é uma demonstração daquilo que a gente sente. Né? Então o pessoal fala assim, mas no swing você não sente nada por ninguém. Mas hoje eu tenho experiência, hoje eu escolho muito bem as pessoas das quais eu me relaciono. Né? Então a gente sempre tem algum tipo de troca. E aí a gente começou a nossa primeira briga, ele começou a gritar e aí ele falou lua assim, de mel, isso. Na lua de mel. E aí ele pegou e falou assim pra mim, eu acho que eu fiz errado de ter casado com você. Meu Deus. Na lua de mel, meu Deus. A gente vai embora. E aí ele abriu a minha bolsa, e aí ele começou a atacar os vidros de shampoo aberto, perfume, aí o perfume caía, quebrava, aquela coisa. E aí ele, bota essa roupa. Aí eu tirando a roupa assim, e aí eu me enrolei com a toalha. Nisso que eu me enrolei com a toalha, ele, sai daqui! E começou a me empurrar para fora do quarto, né? E aí eu, não, para aquela coisa, tentando tirar as coisas da mão dele. Aí daqui a pouco eu sinto um tapa que veio de cima para baixo, assim. E aí eu tomei aquele tapa na cara, ele me jogou no chão, me chutou. E aí ele foi me empurrando, assim, me escorraçando até fora do quarto. E eu tava de toalha. Nossa, gente. E assim, foi uma cena. E aí eu fiquei, eu acho que uns 15 minutos batendo na porta, pedindo pelo amor de Deus para ele abrir para eu poder entrar. E eu falava assim, amor, pelo amor de Deus, desculpa, eu não sei o que foi que eu fiz, me perdoa, eu não deveria ter feito isso. E aí depois de 15 minutos ele abriu, ele falou assim, eu vou sair para dar uma volta. Você entra, cala a sua boca e eu não quero escutar um pio de você. Eu volto quando eu achar que eu tenho que voltar. E eu espero que você esteja aqui, em silêncio. Meu Deus. E aí eu lembro que eu tomei o pior banho da minha vida.
na banheira, eu tava vivendo um conto de fadas. Eu tava num hotel, nas montanhas, eu tava vivendo um conto de alguém que nunca achou que ia casar, que nunca achou que ia ter uma lua de mel. Eu passava necessidade, gente. Eu me sobrava, às vezes, R$50, né, no mês, no primeiro dia do pagamento, sabe? A minha compulsão alimentar veio até das necessidades que eu passei. Então, eu estava num hotel, já estabelecida. Eu estava vivendo um sonho, né? Então, eu tentei resgatar onde foi que eu errei, em que ponto da vida eu me perdi. E aí, eu falei assim, eu vou voltar e vou terminar o meu casamento. Só que uma parte de mim, da minha carência, me puxou para o lado e falou assim, mas e Deus? Essa não é a sua missão? Não foi o presente que Deus te deu? E isso foi muito forte para mim, porque eu falei, meu Deus, eu tenho que mudar esse homem. Esse homem precisa a sua missão. de mim. Exato. E aí, quando ele abriu a porta, ele falou assim, oi, amor, tudo bem com você? Você estava chorando? Outra pessoa? Que ódio. Meu Deus. Que ódio. E aí, naquele momento, eu falei, desculpa, perdão da expressão, fudeu, casei com um louco. Né? E aí, durou quanto tempo isso, amiga? 3 anos. Mas foram 3 anos com ele me agredindo. Inferno do começo ao fim. Do começo ao fim. Nunca tiveram um momento de estabilidade? Eram momentos de... assim, meu pai, ele falava uma coisa muito incrível. Ele falava que a pessoa que você casa, ela vai corresponder a 90% da sua alegria ou 90% da sua desgraça. E ele era os dois. Ele era 90% da minha alegria e 90% da minha desgraça. Porque ele era fofo ao extremo e um monstro absoluto, sabe? E isso era muito forte. Isso era uma coisa muito confusa na minha cabeça. Mas sabe que o relacionamento tóxico, as pessoas falam, nossa, e como que você não saiu disso? E como que você suportou isso, Camila? Que isso? Mas o tóxico, ele tem a coisa boa. Ele tem a coisa que te vicia, né? A dependência emocional, o que é a dependência? Se a gente for relacionar com o tóxico. Você só fica dependente de algo que é bom, que é gostoso, que é prazeroso. Mas e as consequências disso? Sei lá, igual os vícios, né? Então, é bom quando você está bebendo, quando você está fumando. É bom, mas faz mal. Então, e isso é uma coisa de você ficar se sentindo culpada. Tipo, eu preciso arrumar essa pessoa, eu preciso, né? E eu vi acho que um post recente que fala assim que os caras tóxicos, principalmente assim, as pessoas tóxicas, elas são muito boas com os outros. Muito. E muito ruim com você, em momentos. Então, se você fosse falar mal dele na igreja, o que aconteceria, por exemplo? Você sabe que é uma coisa muito louca, assim. Por isso que é muito importante a gente criar as nossas crianças hoje, quebrando ciclos e barreiras, sabe? Por isso que eu sou muito a favor da não violência, da educação sexual, de ensinar o que é abuso. Por quê? Porque eu falo constantemente para minha filha isso. Minha filha, ela ama a forma que o meu atual marido me trata. Ela fala, mãe, papai te trata igual uma princesa. Eu falei, filha, você nunca pode aceitar menos que isso de ninguém. Porque a gente acaba muitas vezes aceitando o mínimo agora, né? A pessoa fazer o básico, a gente estava falando sobre isso hoje, a pessoa fazer o básico, parece que ela está fazendo tudo. Então, alguns relacionamentos, assim, de amigas, até mesmo meus, passados, assim, quando eu consegui sair, terminar, eu olhava e falava, cara, eu estava aceitando o básico e não enxergava. Na verdade, quem estava errada sempre era eu, a louca era eu, a que traía era eu, Você olha que a sensação trás, é que você não tá recebendo mais porque você não merece. Exato. Então, se você não merece, o básico tá de muito bem grado, então aceite e fique quieta. Tipo, é quase isso, né? E começou uma coisa muito louca, assim, porque eu entendia que aquilo era muito errado, porque começou a migrar para uma violência muito pesada. Deixou de ser um tapa, deixou de ser um empurrão. Passou a ser um espancamento, passou a ser... eu lembro que uma vez a gente estava no Farol e ele me batia tanto, assim, me dava soco na cabeça, me puxão de cabelo, e eu estava na frente de um posto de gasolina. Eu nunca vou esquecer essa cena. Os frentistas olhavam, mas ninguém fazia nada. Não faz. Tem até uns experimentos, né, que o pessoal faz agora na rua, de fazer uma agressão ou empurrar a pessoa. Tem gente que olha e simplesmente continua andando. O mundo tá muito louco, cara. Era muito humilhante, assim, sabe? Uma vez a gente estava na praia também, ele estava com os amigos dele, e aí ele falou, eu vou para lá, eu vou caminhar, você fica aí. Eu falei, não, mas onde você vai? O simples fato de eu falar onde você vai, ele me jogou no chão e começou a me chutar. Sabe aquelas cenas de filme? De chutar, assim, como se eu fosse um saco no chão, assim, sabe? E aquilo começou a ficar muito confuso na minha cabeça, porque eu ia na igreja... E a igreja... o pessoal sempre fala assim, nossa, foi difícil o seu divórcio. Eu falei, foi, mas não foi por conta do meu ex-marido.
Quando eu me divorciei de Deus, não foi do meu ex-marido. Por quê? Porque eu estava naquela igreja que me dizia que a mulher sábia edifica o lar. Então, eu chegava chorando lá, né? E eu pedia para Deus me dar um sinal, né? Me dizer o que fazer. Eu era o tipo de mulher que não fazia nada. Eu trabalhava na reforma da igreja. Eu não assistia nada que era impróprio. Eu não ouvia música que era do mundo. Sabe? E lá eu escutava assim, viu? Você entrou aqui hoje pensando em se separar. Deus manda te dizer que você tem que ficar onde você está, porque essa é a sua missão. Legal. Aí eu chegava machucada na cozinha da igreja, onde eu trabalhava, porque eu trabalhava na reforma da igreja, eu ajudava na área da cozinha. E elas falavam, nossa, ele te bateu, difícil, né? O meu também me batia, mas você tem que aguentar. Ele vai melhorar, sabe? Então era um pacto de silêncio entre as pessoas que passam a mesma coisa. Difícil isso. E aquilo começou a ficar muito confuso na minha cabeça. Então, quando que você teve o estalo de tipo, agora eu não vou mais suportar isso, não vou... Teve um momento específico? teve, mas não partiu de mim, por incrível que pareça. Partiu dele. Vai. Até nisso foi muito complicado, até meu término, assim. Porque o Ed, ele sempre foi o meu grande amigo de infância, né? De infância não, de adolescência, assim. No final da adolescência. No começo da vida adulta, né? E o Ed, ele já tinha um relacionamento, eu me apaixonei muito por ele. Só que o Ed, ele era dessa igreja. Então foi por isso que eu entrei nessa igreja. Quem me colocou na igreja foi o Ed. Então o Ed... Olha o plot twist da história. Nossa, muito. Ele não podia ficar comigo, porque ele era da igreja, ele era casado. E ele era uma pessoa muito fiel. E foi isso que chamou a atenção em mim, sabe? Eu acabei tendo um lance com o Ed, mas ele se sentiu tão culpado que ele foi na igreja e ele entregou o ministério dele, dizendo, olha, eu sou pecador, eu não tenho... E aquilo, para mim, foi de uma bravura muito forte, sabe? E quando eu comecei a querer me libertar dessa relação, ou seja, eu não aguentava mais calada. Então ele me batia, eu ia para cima, eu dizia que eu ia denunciar. Eu não tomava essa atitude, mas dentro de mim já havia consciência de que eu tinha que dar um fim nisso. Já tinha uma reação, pelo menos. Exato, né? Eu só não tinha força para isso, né? Porque durante os 3 anos de casada, eu passei chorando com a toalha na boca. Eu morava com a minha mãe não fazia ideia que eu sofria abuso. Né? E um dia os vizinhos ligaram para minha mãe e falaram assim, ela tá gritando, não sei o que tá acontecendo. Quando minha mãe chegou, eu tava indo para cima dele, ela me segurava, ela falou, você não pode fazer isso com o seu marido. Eu falei, você não sabe de nada, cala a boca. Nossa, muito difícil. Porque isso. ela não sabia, e ela só foi entender depois, sabe? Então, ela queria me ajudar, mas ela também não podia. Porque tem algo no fundo que a gente sente até vergonha, né? Muito. E eu sentia isso no meu último relacionamento, a minha mãe já falava, cara, esse cara é estranho, sai disso, filha, vai acontecer algo pior. Não tá indo por um caminho legal. Isso porque não era eu que contava pra ela. Eram atitudes que ela já enxergava. Exato. Só que eu tinha vergonha de falar porque eu sabia que ia ter essa repressão do tipo, você tem que terminar, Exato. você tem que sair desse relacionamento. E eu não queria envolver isso. Então, acho que quem mais sabia, assim, eram amigas muito próximas, mas sabiam pouco, porque eu também não queria o julgamento delas. Exato. E, assim, as brigas no meu primeiro casamento, elas se davam por conta do sexo reprimido dele. Então, eu sempre trabalhei muito com computador, então eu conseguia saber exatamente o que ele assistia, o que ele via, né? E ele tinha comportamentos muito estranhos, assim. Então, eu chegava em casa, eu ia ver no histórico, tinha homens transando com homens em banheiro público. Um dia eu cheguei em casa, é até uma coisa estranha, assim, de se dizer, mas eu cheguei a esse ponto. Eu queria entender quem ele era, sabe? E eu lembro que quando eu entrei no banheiro, eu olhei para tudo, eu falei, tem alguma coisa diferente, o cheiro da casa tá diferente, eu não sei explicar, o que é isso? E aí, eu fui no cesto do lixo. Você fala, a gente se dá ao ponto de se rebaixar esse nível. Eu fui no cesto do lixo. Mesmo, gente. Eu fui no cesto do lixo e comecei a abrir os papéis. E aí eu fui tirando uma camisinha, 2 camisinhas, 3 camisinhas, 4 camisinhas. E as camisinhas estavam sujas, mas parecia, assim, menstruação, sabe? E eu falava, será que ele ficou com alguma mulher aqui dentro da minha casa? O que é isso? E aí eu achava 4 camisinhas sujas e uma camisinha ejaculada. E aí eu liguei os pontos, eu falei... Aí eu fui lá e peguei um tubo de creme que eu tinha, passei a mão, tinha lubrificante de camisinha. Eu falei, tá se penetrando. Nossa. Né? Então, por que ele me batia? Ele me batia porque ele era um psicopata, número 1. Sim. Né? Mas ele via em mim um reflexo do que ele não queria ver, sabe? E ele cresceu dentro daquela igreja, e aquilo era muito repressivo para ele, né? Então,
eu era a frustração estampada todo dia na cara dele, né? Então, quando eu pude perceber isso, né, que eu realmente comecei a tomar as rédeas da minha vida e comecei a falar, né, olha, não é assim, nós vamos resolver. Reagir às violências. O Ed, ele estava fazendo um trabalho em São Paulo e ele chegou para mim e disse assim, por que você não convida o Ed para se hospedar em casa, já que você é tão amiga dele? Ele falou? Eu achei tão estranho isso. Eu falei, mas peraí, você sabe que o cara era o grande amor da minha vida e que é que... esquisito, né? E aí o Ed ficou em casa 2 semanas e assim... Cara, eu falo, eu não fiz isso, mas eu deveria ter transado com o Ed na cama dele, no travesseiro dele, sabe? Só pra quem não tá entendendo nada, o Ed, gente... É o meu marido atual. É o marido atual da Cami. Então, só pra vocês entenderem. O ex convidou o marido atual, que sempre foi a paixão dela. Isso. E aí, o que ele fez? Ele colocou um gravador no meu carro e começou a me stalkear, né, por 2 semanas, enquanto o Ed estava comigo. O Ed ia comigo pro trabalho, aquela coisa, a gente ia conversando. Pra ver se você tava traindo ele. E a gente conversava muito sobre o passado, né? E aí, um dia eu tava brigando com o Ed por conta de um contexto, e eu falei assim pra ele, eu falei assim, você já fez amor comigo, por isso que agora você não liga pras coisas que eu falo, você já tem intimidade comigo o suficiente, porque a gente já teve um lance no passado. E aí ele fez o quê? Ele levou essa gravação na igreja e colocou na frente dos anciões e falou assim, a minha mulher é adúltera. E eu falei, sabe aquele golpe de mestre que você fala, filha da puta? Ele conseguiu. Caraca. Maldito. Gente, ele é aquela série U. É, muito foda. Meu Ardiloso. Deus. Ardiloso. E aí, eu fiquei desesperada, porque tudo que eu tinha naquele momento era a igreja. Pra me consolar, pra me... E eu sentava no banco e as pessoas já estavam sabendo, as pessoas se afastavam. Você virou a pessoa errada, totalmente. E aí eu fui chamada para uma reunião. E nessa reunião ela foi muito marcante, porque na hora que minha mãe foi entrar na sala comigo, eles não deixaram, tinha mais de 14 homens naquela sala do ministério. Meu Deus. E o meu ex-marido sentado do meu lado, agressor. Parece aqueles 30 contra 1, né, que tá tendo agora, não é? E ele sentado ao meu lado, e eles todos sentados, aquela coisa, assim, uma bancada mesmo, julgadora. Eu me senti na Inquisição, assim, sabe? E... olha, a gente entrou aqui porque você está sendo acusada de adultério, então a gente vai decidir hoje se você tem liberdade ou não na igreja. Calma, não entendi. Olha, nós vamos abrir aqui a palavra. Quem que começa a falar primeiro? Aí pode ser ele. Né? Ele que está me acusando, não sei do que ele está me acusando, então vamos ouvir. Ele falou por 15 minutos. Ele chorava. Ela sempre foi o grande amor da minha vida. Ela me adulterou, ela não sei o quê. E naquele momento... eu fui para tanto lugar, sentada naquela mesa. Tudo que já passou, né? Eu lembrava das coisas que eu ouvi na igreja. Eu lembrava dos abraços do meu pai. Eu lembrava das vezes que o Ed foi tão, sabe, tão querido comigo, me tratou com tanto afeto, com tanta... E eu parece que eu tive uma força absurda, sabe, naquele momento. E eu falei, chega, eu vou dizer tudo o que eu penso. E aí eu não liguei que eu estava na frente de ancião da congregação, diácono, eu não quis nem saber. Eu falei, vamos lá. A gente foi transar, eu comecei assim a conversa, né? Para quem não... só para você entender, Sté. E bipi. Naquela igreja, mulheres sentam de um lado, homens sentam do outro. E a mulher cobre a cabeça com um véu. Meu Deus. Só para você entender o nível. Eu não falava na presença de homens. E eu tava falando de sexo pra eles. E eu falei o seguinte, ele pede pra eu penetrar ele com os meus dedos. Ele não me beija. Ele faz eu abrir as pernas pra ele se masturbar e vai tomar banho. Ele vê sites de homem com homem, ele faz isso, ele faz aquilo outro. Lembra? Sabe, no primeiro dia, nosso primeiro aniversário de casamento, ele me levou para as montanhas, ele me enforcou por 15 minutos, depois ele me estuprou. E aí eles ficavam em choque, assim. Eu olhava para era um chorando, era o outro não sei o quê, e ele estatelado, assim. E eu falava, que nem, lembra aquela vez, ancião, que você foi lá na cozinha pegar uma coisa e tinha um corte? Então, lembra que eu falei pra você que era uma panela que caiu na minha cabeça? Na verdade, não, foi ele que me bateu. E ele falou, não, mas não era um corte, era um roxo. Aí o ancião, cala a boca, falava assim pra ele. E aí, eu fui me inflando e eu fui tomando uma voz. E eu falei, nunca pensei. E aí, você sabe o que o ancião da minha igreja disse pra ele? Cara, eu não acredito que ela errou, mas se ela errou, a culpa é tua.
Nossa, mas ainda bem que pelo Nossa, menos sim. eles tiveram essa atitude, né? Mas aí eu tive um balde de água fria. Porque eu tive uma alegria extrema quando eles falaram isso e tive um pesadelo. Um minuto depois, quando ele chegou pra mim e falou assim: tá bom, você não errou, e se errou também, dane-se, porque a culpa é dele. Mas o que Deus uniu, o homem não separa. E você precisa buscar os perdões dele. Não. E você... Ah, não. Tava indo bem demais. Eu tava feliz aqui. Não, ele falou assim, ó, o que Deus uniu, o homem não separa. E vocês precisam se reatar. Você precisa buscar o perdão do seu marido. Não é possível. E naquele momento, eu não divorciei dele. Eu me divorciei de Deus. Eu falei, meu Deus não tá aqui. Meu Deus não ia querer isso, né? Então, quando eu saí, eu não saí pro swing. Eu não saí pro sexo. Eu saí para um abandono, para uma solidão, para um... Cadê meu Deus? Aonde que eu tô? Qual é o propósito da vida? Né? Então, as pessoas elas julgam muito quem vai no universo liberal sem entender a trajetória que elas tiveram para chegar até ali. Ah, então, que eu escuto muito. Você foi uma mulher traumatizada, você sofreu abuso, por isso que você vai pro swing hoje. Porque você sofreu abuso. É isso que as pessoas falam para mim. Pensamento pequeno, né? Só que quando eu terminei dele e comecei a ficar com o Ed, o que para todo mundo ia ser uma maravilha. Nossa, finalmente ela está realizando o sonho da vida dela. Está ficando com um homem carinhoso, com um homem que ama ela do jeito que ela é, que respeita ela. Foi um terror absoluto. Porque eu já não era mais a mesma pessoa que conheceu o Ed há 20 anos atrás. Eu era uma pessoa machucada, eu era uma pessoa ferida, eu era uma pessoa cheia de gatilhos. E eu comecei a reproduzir na minha relação tudo que eu vivi com meu ex-marido. Então, o Ed, ele falava alto comigo, eu dava um tapa na cara dele. Entendi. O Ed, ele falava alto comigo, eu pegava o chinelo, eu jogava ele. Né? Uma vez a gente estava fazendo uma viagem, eu parei na beira da estrada, derrapando, assim, sabe? Porque eu sempre fui meio veloz e furiosa. Derrapando, abri a porta, eu puxei ele pelo colarinho, joguei ele na beira da estrada. Eu chutava ele, assim, sabe? Como se ele fosse nada. Era meio que uma autodefesa sua. É, porque você estava acostumada com isso. Porque quando a gente está muito machucado e a gente sai da pessoa que estava nos machucando, a gente fica sangrando em cima de quem nunca nos machucou. É isso. Né? Então, até, por isso que é a importância da gente se curar, da gente fazer terapia, né? Exato. E o Ed, naquele momento, ele foi, eu falo que foi a bondade absoluta dele que me curou. Porque eu sei que deve ter sido difícil para ele. Sabe? Eu acho que em algum momento ele pensou, meu Deus, foi com essa mulher que eu me casei, essa mulher que eu amei a vida inteira, sabe? Que eu achava que era minha melhor amiga. E aí ele me abraçou aquele dia na estrada, ele me apertava tão forte, ele falava assim, você não é essa mulher. Essa é a que ele construiu. Eu conheci a de verdade. Então, a gente vai resgatar essa mulher. Olha sabe? que bacana. Que lindo. A gente vai resgatar essa mulher. Então, ele... Quando tinha algum gatilho, ao invés dele ir para cima de mim, porque ele também tinha os momentos dele de nervoso, ele lembrava o quanto eu era uma pessoa ferida, o quanto ele era privilegiado dentro dessa relação, porque ele não tinha tantos gatilhos quanto eu. Então, o que ele fazia? Ele segurava a onda, né? Então, ele cedeu por muito tempo Até você se curar. até eu me curar. Que bacana. E isso é uma coisa que faz a gente pensar muito de que quando tem uma pessoa muito machucada, né, e tal, igual um cachorro, né, se a gente pensar, né? O cachorro acabou de ser atropelado, tá ali na rua, sofrendo. Então, você vai colocar a mão nele, ele vai fazer o quê? Ele vai te morder. Ele é a sua autodefesa. Se você não tivesse feito isso, vai saber lá se você tinha sobrevivido, né? Vai saber a que nível tinha chegado essa violência, né? E isso que você falou de... o Ed já saber quem você era, acho que você também sabia quem você era, né? Porque a gente passa por relações que, dentro da relação, você começa a olhar pra si, em alguns momentos, você tem uns lapsos e fala, gente, eu não sou essa surtada. Eu não sou essa louca. Eu não sou... O que tá acontecendo? E aí, a outra pessoa ela afirma tanto que você começa, será que eu sou essa pessoa? E a outra, que era a boa, era só um fingimento. Então, assim, essa crise de identidade, eu acho que é uma coisa muito comum nos relacionamentos tóxicos, né? Então, mas que bom que tinha ali o Ed pra falar, olha, eu sei quem você é. Então, vamos voltar pra sua essência, né? E que bom que teve a sua força, porque eu falo, às vezes tem pessoas que vão tentar curar a gente, mas se a gente não tiver a nossa força interna, pode esquecer. Se a gente não tiver a gana, a vontade de querer se reconectar, de se conhecer... E aí eu fui assim, sabe? Eu fui resgatando o meu eu, né? Então foi um processo. Então primeiro eu resgatei a minha vida, né? A minha sexualidade vem em segundo plano, né? Então eu quis começar a entender o meu sexo. Só que assim,
eu passei a ter nojo de pênis. Então, assim, o sexo com homem não era uma coisa prazerosa para mim, né? Por mais que eu amasse o Ed, eu não sentia prazer absolutamente nenhum. E aí, ele ficava tentando descobrir como me estimular. Então, ele colocava filme pornô pra gente assistir. E aí, ele começou a perceber que quando ele colocava um casal, eu broxava. Quando eu colocava 2 mulheres, eu ficava excitada. E aí, ele falou, bom, então eu acho que ela confia mais nas mulheres. Ele não pensou assim, então eu acho que ela é lésbica, né? Ele pensou, acho que ela confia mais nas mulheres. Ele meio que sacou, sabe? E ele chegou pra mim e ele falou assim, olha, se você tem vontade de experimentar isso, eu acho que a gente pode tentar. Eu acho que você tem que sair com uma mulher para tentar se descobrir. E eu vou estar sempre aqui, porque o meu amor com você transcende o sexo. É muito além. E aquilo para mim foi tão forte que eu falei, não, o homem que quer que eu vá me descobrir é o homem que merece estar comigo o resto da vida, né? E ele também deve ter desejos. Então, nossa conversa sobre desejos começou aí. Só que aí eu tinha muita vergonha do meu corpo, né? Porque eu achava ainda que ele me amava. E o desejo vinha pelo amor. E não pelo desejo, né? Então, eu não conseguia entender como um corpo gordo é merecedor de afeto. E essa é a parte complicada, sabe? Porque você escuta a vida inteira que um corpo gordo é um corpo relaxado, que um corpo gordo é um corpo de uma pessoa que não se cuida, de que você é a última opção, né? Então, é muito complicado essa coisa de você sentir-se atraente, né? Tendo um corpo gordo. E então eu apagava a luz, né? Eu não deixava ele ver meu corpo. E aí, um dia eu tive coragem de abrir para ele. Eu falei assim, olha, é o seguinte, eu não acendo a luz porque eu tenho vergonha do meu corpo gordo, porque eu acho que você, de fato, não acha bonito, mas você me ama. E eu compreendo isso, falava para ele. E aí ele fez um ato, um segundo ato que foi muito corajoso. Ele falou assim, eu vou te mostrar todas as mulheres que eu assistia para eu me masturbar. E eu falei, eu não sei se isso é uma boa ideia. Eu não sei se eu quero ver. Eu não sei se eu quero ver, exato. E, para minha surpresa, todas as modelos que ele assistia e criadoras de conteúdo eram modelos gordas. E ele falava, eu quero que você entenda que eu sinto tesão em você. Uma das coisas que mais me chamou a atenção em você foi isso. Eu acho lindo. Né? Eu gosto de você. Eu adoro quando você está sentado, sua barriguinha está dobrada. Eu gosto disso. E eu não entendi. Eu falava, como é possível? Né? Só que isso fez com que eu começasse a me soltar, sabe? Então, eu comecei a não ter mais problema em deixar ele me ver. Né? Então, eu comecei a descobrir uma sexualidade incrível, sabe? Então, o acender a luz não foi só, sabe? Eu acho que foi um ato de resistência ali, sabe? Tipo, eu vou ser resiliente, sabe? E quando começou a gravação? A gravar esses momentos? Então, nossa, veio muito depois, né? A gente começou, na verdade, fantasiando, né? O fato dele me dar a liberdade, porque a gente construiu toda uma rede de confiança. Então, eu passei a confiar muito nele, porque ele se tornou uma pessoa 100% confiável, né? Eu falo, gente, é difícil? É difícil. Às vezes as pessoas falam assim, a senha no celular é uma individualidade, né? Eu acho que eu respeito quem quer fazer isso, porque eu acho que, né, faz parte, mas eu gosto, assim, de ter uma vida livre, sabe? Pega aí meu celular, pega aqui. Para mim é uma coisa tranquila. E eu acho que quando o casal ele se permite viver isso, cara, engraçado, hoje eu posso olhar o celular do Ed, mas eu acho que faz um ano que eu não pego o celular dele na mão, sabe? E posso te falar? O pessoal pode até achar hipócrita, mas todo mundo fala, cada um tem que ter sua individualidade. Todo cara que tinha medo que eu tocasse no celular é porque tava fazendo porcaria, entendeu? Então não me vem com essa que individualidade, papapá. É o caramba. Agora, o meu namorado, eu sei a senha dele, ele sabe a minha, a gente pega o celular um do outro o dia inteiro pra trocar música, colocar um vídeo, mostrar um podcast, alguma coisa. E, cara, é leve. Sem medo. Por quê? Porque não tem coisa. Agora vai me falar que não pode. Não pode porque tem coisa lá. Sempre foi aquilo assim. que eu falo da liberdade, né? De que você ter a liberdade de não significa que você vai fazer. Agora, se você já não pode, já vai te dar mais vontade de ver. Se você não sabe a senha, você vai ter vontade de descobrir. Se você sabe, você já... gente, tá ali, então... Né? E uma coisa que eu acho que não tem que levar tanto a ferro e a fogo, que eu acho que as mulheres às vezes levam, ele tem um grupo com os amigos onde só tem o dia inteiro vídeo pornô. Cara, ferre-se.
ele tá se masturbando, assim como você também deveria estar se masturbando e tá tudo bem. Agora eu acho que a gente se apega a coisas muito pequenas. Eu não ligo pra grupo de homens mandando videozinhos. É uma coisa minha, não sei pros outros. Eu também não ligo. Mas eu acho que as pessoas se apegam demais a isso. Cara, que bom que é vídeo ali, que ele tá indo no banheiro se masturbando, e que não é que ele tá te traindo, se isso pra você faz sentido dele tá falando com outras pessoas ou não. Então, eu acho que tem um pouco disso também. Eu vou falar uma coisa muito curiosa para vocês. A gente tem, né, a Voluptas, né, tem uma rede que a gente faz os encontros, tem os perfis. Então, a gente, como parte da DM, tem que moderar. Ele passa de noite vendo bunda, assim. Mas eu tenho ciúmes quando eu vejo ele assistindo um documentário. Eu olho pro lado e falo, você gostou? Ela é inteligente, né? Então, você vê, né? São prioridades diferentes. Tem né? um exemplo da história deles que eu sempre uso. Às vezes eu uso em texto, às vezes eu uso em vídeo. Já usei várias vezes, que me marcou muito. Acho que foi um podcast que eu fui lá. Que o Ed tava falando assim, eu não tenho ciúmes da Ká, de ver ela transando, de ver ela beijando, mas se alguém chamar ela pra comer um pastel na feira, Ai, ferrou. isso vai me matar. Então eu nunca mais esqueci isso. Ele falou isso no Sobre Nós Dois, na Globoplay, no programa do Adnet com a Sabrina Sato, que a gente foi. bacana. E aí ele falou isso. Aí o Antônio Fagundes, mas também, né, um pastel, você tá querendo demais, ele ainda usou de ironia. É um momento muito É íntimo. um momento isso muito sim. íntimo, imagina comer um pastel, né? Mas eu acho que é bem isso, assim. Então, a confiança permitiu que a gente começasse a falar sobre tudo, né? Então, eu já me sentia livre para fantasiar na cama, porque ele era um homem que eu confiava, né? Então, ele não estava me manipulando para chegar em algum lugar, né? Então, eu poderia curtir a minha sexualidade Você livre. era protagonista, né? Então, porque tem muito casal liberal que o cara vai levando a mulher para que ele passe a ter a liberdade, para que ele possa pegar. Agora, quando o foco tá em você, você percebe isso também, né? Porque era o seu prazer que tava, né? E a gravação partiu de quem? De você ou dele? Começar a gravar os conteúdos de vocês? Veio muito depois, né? Os conteúdos a gente começou a gravar, na verdade, depois que a gente já estava estabelecido no meio liberal. Até então, eu nunca achei que eu fosse gravar conteúdo, né? Todo o conteúdo que eu produzia era para as redes liberais, né? Então, eu e o Ed começamos a fantasiar com a possibilidade de ter ou uma mulher, né? E aí ele deu liberdade da gente fantasiar com um homem também. Então, começou assim, que a gente fazia um homenagem com vibradores. Era muito legal. Aliás, eu acho que esse é o melhor homenagem da gente até hoje. Eu falo que o Ed, ele consegue me dar a sensação como se eu estivesse no meio de um gangue, assim, com 3 caras. Porque ele usa prótese, ele usa a mão, ele usa a boca, ele usa tudo. Não sei como ele consegue fazer isso, não. É tipo o Edward Mão de Tesoura. Tem várias vertentes ali. Edward Mão de Piroca. Gente, era uma coisa... E ele faz, assim, e eu comecei a subir pelas paredes, porque eu falei, gente, isso é surreal. Ele consegue estimular a minha boca, meu peito, minha penetração, tudo, né? E aí foi muito forte, assim. E aí isso deu liberdade pra gente querer conhecer redes liberais. Então foi muito legal, porque a primeira vez que eu fui postar uma foto, né, eu falava, não, gente, não posso. Imagina se alguém descobre que sou eu pelo bico do meu peito, né? O que as pessoas vão dizer? E eu lembro que eu postei o bico do meu peito, assim, sabe? Mas tinha uma outra questão também. Eu não queria que as pessoas descobrissem nas redes liberais que eu era gorda. Entendi. Né? Então eu postava sempre fotos fechadas de ângulo. E um dia eu postei uma foto aberta. Falei, né, seja o que Deus quiser, vamos lá. E aí comentaram assim, nossa, que gordinha linda. E aí aquilo para mim foi um divisor. Eu falo, poxa, as pessoas do meio liberal, elas não perdem tempo com o que elas não querem. Elas focam em quem elas querem. Então, esse negócio de bullying, gente, é muito quinta série, muito Instagram. Porque no meio liberal, as pessoas não perdem tempo com isso, né? As pessoas estão querendo procurar alguém para realizar suas fantasias, né? Se a pessoa comentou porque ela gostou, realmente. Porque ela gostou. Se não é do interesse, ela só vai passar. Exato. Não tem mesmo... Essa é uma coisa que eu nunca tinha reparado. Realmente, não tem um hate, um bullying em cima disso. A pessoa só vai, tipo, ignorar. Se eu ela nunca não escutei assim, nossa, como você tá gorda. Até porque isso é meio óbvio, né, gente? Se alguém fala, nossa, como você tá gorda, eu falo, é mesmo, gente. Puxa vida, ai, meu Deus, sou gorda, eu não acredito que eu nunca tinha percebido nisso. Né? Não rola isso, né? Então... mas isso foi dando liberdade para que a gente construísse uma história dentro do universo liberal. Então veio o casal, né? Veio o solteiro, solteira, festas liberais, né? E aí eu comecei a querer gravar conteúdo. Por quê?
eu não sei porquê, mas assim, esses comentários, o pessoal fala assim, isso foi alimentando seu ego. Mas foi mesmo. Mas e eu não tenho problema em falar bom, isso. que bom, porque é tudo que a é. gente precisa, às vezes, né? Que a gente não enxerga aquilo, mas quando parte o comentário do outro, parece que aquilo tem um peso muito maior, né? Mas teve um propósito. A criação de conteúdo, ela não veio exclusivamente só para eu sentir tesão e alimentar meu ego, ou só para ganhar dinheiro. Começou a acontecer uma coisa muito curiosa. Toda vez que eu estava numa balada liberal, uma pessoa chegava para mim e falava assim, nossa, parabéns, e que coragem sua, viu, se expor. Né? A gente é real, é real. Fã ou hater? Então, exato. Mas aquilo, gente, é o que eu falo, só é hater se a gente toma pra si. Né? Como eu sempre digo, o gorda não é uma ofensa pra mim, é só um sinônimo. Sim. Né? Eu sou gorda, né? Se eu emagrecer, então eu não vou ser gorda, né? Então, quando alguém chega pra mim e fala assim, nossa, você é gorda, isso não é uma ofensa pra mim, né? O Leandro Carnal dá um exemplo disso do careca. Ele, eu tava no trânsito, alguém falou, seu careca. Ele, é isso. É mais ou menos. Então, quando as pessoas chegam pra mim e falam, parabéns, que coragem, por você conseguir se expor sendo gorda, e pra mim é muito difícil, eu já entendo o quê? Ela tem dificuldade. Porque ela não consegue. E a dificuldade de se libertar não está necessariamente ligada ao ser gordo ou a ser magro. Porque tem mulheres magras que chegam para falar a mesma coisa para mim. Né? Porque a dificuldade está a construção dela. Na exposição dela, né? também, né? Na exposição, independente do corpo. E aí foi muito legal. Porque eu entendi que as pessoas... O meu conteúdo não ia ser só para caras. Iam ser para casais... Né? Então, muito casal consome meu conteúdo e elas assistirem eu transando faz com que elas se soltem mais. Porque elas falam, poxa, mas se ela que tem esse corpo... Olha como ficou bonito esse ângulo. Então, assim, a minha ideia, né, eu sempre tive um olhar muito, assim, artístico para coisa, né, do amador. Eu não gosto daquele amador bagaceiro, assim. Eu não pego uma câmera, coloco aqui... E fica só o foco na tela suja. Não, então assim, eu falo, gente, as pessoas precisam se valorizar, elas precisam conhecer elas de um ângulo que elas não conhecem. Então, acabou inspirando assim, outras mulheres a conseguirem se soltar, entenderem que, tá vendo, você não se vê bonita, mas olha nesse ângulo como você fica legal. Olha com essa luz. Você acha que sua bunda é muito grande, mas de 4, olha você com esse ângulo, olha você com essa calcinha, olha você com essa lingerie, né? Então, o conteúdo ele veio mais para isso, assim, eu compartilhar as experiências que eu vivia, mas não de um modo encenado. Então, assim, eu vou para Canavial com o Ed numa viagem no meio do Mato Grosso. A gente filma como que foi, né? Eu tive já experiências bem, assim, acaloradas. Eu já fiz sexo com 6 homens, já fiz sexo com 8 homens, com um casal. O Ed se descobriu bissexual, então a gente faz trocas bi. Então, eu tive muitas experiências, assim. Mas todas elas eu filmo. Posso te contar uma experiência que para mim é muito legal? Assim, dos seus vídeos, tem uns vídeos que eu gosto bastante, que é quando você mostra um pouco do por trás das festas. Mostra como é uma casa de swing, mostra como é a festa, porque tem muitas pessoas que levam para um outro caminho, e eu acho tão legal o jeito que você mostra, porque mostra, na verdade, que é um papo ali entre amigos, muitas vezes, o começo e tudo mais. Como que é uma casa, porque tem gente que tem muito medo, acha que vai lá e vai ser assediado. E é muito diferente, né? Pra quem já foi, você enxerga um outro mundo de muito mais respeito até, Nossa, né? muito mais. Você vê, esses conteúdos, eu entendi o meu público, na verdade, né? Então, eu entendi que dentro da sexualidade, né, principalmente vocês que estão tão dentro da sexualidade, né? Vocês têm públicos diferentes. Vocês têm as pessoas que sofreram abuso, vocês têm as pessoas que têm... vergonha de se expor, vocês têm as... né? E da mesma forma no meio liberal. Então, eu entendi que aquele mesmo vídeo que eu fazia sobre a noite na casa de swing, eu tenho um vídeo que eu fiz numa festa nudista, dentro da Spice Club, que é uma casa de swing em Moema. Esse vídeo, ele tem várias versões. Ele tem uma versão para o YouTube, que é uma versão que mostra, baunilha. Eu acho que foi a que eu vi. Eu acho que foi o que eu vi. É uma versão baunilha que mostra como que é, o que eu achei que legal.
E eu tenho uma versão pro Xvideos totalmente explícita do que eu fiz atrás das câmeras. Então, a galera vai no meu YouTube e vê O básico. o básico e vai no meu Xvideos ou nas minhas redes privativas e vê o completo, né? E, curiosamente, esse vídeo eu resolvi colocar aberto no Xvideos mesmo. Eu falei, eu vou colocar porque eu quero que todo mundo assista. Porque é um vídeo que mostra a minha barriga, é um vídeo que mostra exatamente o que foi que aconteceu. Mas esse vídeo, para mim, ele foi um divisor de águas. Por quê? Porque até dentro do meio liberal, toda vez que eu ia, eu tentava me montar. Então, eu colocava uma roupa que afinava a minha cintura, que me valorizava, e cílios, e lá. E quando eu fui na nudista, eu fui brigando com o Ed até lá no carro, porque eu falei, você vai ver um monte de mulher pelada, e né, a dona Pudim vai estar andando lá, e aí você vai ficar olhando para elas e vai perceber o quanto ele... Mas com todo esse tempo, você ainda não percebeu que eu gosto de você do jeito que você é? Ah, mas e as outras pessoas? As outras pessoas não gostam de mim tanto que você gosta. E aí, quando eu cheguei lá, que eu tirei a roupa, eu tive que encarar primeiro a mim mesma, né? Eu acho que essa foi a parte mais difícil, me olhar no espelho e falar, ok, agora eu vou andar na balada nua. Né? Então, aquela coisinha aqui que eu não gosto, que eu escondi atrás do vestido, vai ficar à mostra. E como que eu vou me sentir, né? E aí... Quando eu cheguei lá, eu reparei uma coisa muito curiosa. Eu olhava para pessoas que não olhavam para mim. E aí eu pude perceber a primeira coisa, que o meu padrão... Eu também buscava padrão. Olha que coisa curiosa. Eu estava olhando para pessoas que não estavam olhando para mim. E eu nem estava reparando quem estava olhando para mim. Entendi. Começou daí. Então, eu sofri uma decepção porque eu esperava que aquelas pessoas que eu estava paquerando fossem atrás de mim, mas elas não iam, porque elas não gostavam do meu jeito. Então, o meu primeiro ensinamento foi, aqui todo mundo gosta do que gosta. E é sobre isso que a gente tem que focar. Quando um casal tem dificuldade, falar, mas como que eu, sei lá, eu vou na casa de swing, eu sei... Gente, você tem que entender que lá vai ter quem gosta do casal magro, quem gosta do casal gordinho, quem gosta do casal alto. E você tem que buscar essa reciprocidade, né? É além da fantasia. Você tem que buscar o que é recíproco. Porque o recíproco dá tesão. Sim. Não é o corpo, é a reciprocidade. E aí, quando eu fui para a cabine, que 3 homens foram lá atrás, e foi a primeira experiência que eu tive com o Ed, que foi muito acalorado, assim. É porque eu falo que meu marido ele é meio cuckold, mas também não é, sabe? Ele odeia ser chamado de corno, mas ele adora lá estar com... E eu também. Não me chama de corno, mas eu adoro ver ele com 3 mulheres, é uma coisa de loucos. E aí, esses caras que foram atrás de mim, eles encontraram uma outra Camila. Eles encontraram uma Camila livre. Por quê? Porque tudo que eles tinham que ver, eles já tinham visto. E se eles foram atrás de mim, eles foram atrás de mim porque eles gostaram exatamente do que eles viram. Então, eu me soltei. Né? Eu acho que não ia precisar apagar a luz de forma alguma, porque ele já tinha visto eles tudo. já tinham visto. Então, aquilo para mim foi muito libertador, sabe? Eu acho que foi a primeira vez que no universo liberal, eu tive um sexo liberal assumindo de fato quem eu era, sabe? E aí, por isso que eu quis compartilhar. É complicado, porque quando você assume uma exposição dessa, você está, inclusive, enfrentando julgamentos, né? Com certeza. E eu sempre me questionei, né? A que ponto isso ia reverberar na minha vida lá na frente, né? Até porque eu sou mãe, né? Como que eu vou lidar com essas questões, né? Então, eu entendi que eu sou mãe também, então, como mãe, eu cumpro o meu papel, né? Então, minha filha estuda numa boa escola, ela é preservada de todo o universo liberal, ela entende, ela está tendo tempo para entender o que é abuso, o que é sexualidade, né? Então, eu estou construindo uma pessoa de caráter. E essa pessoa de caráter vai entender lá na frente que eu sou dona do meu corpo e das minhas escolhas. E tudo bem se ela não quiser ou sentir vergonha do que eu faço, também é direito dela. Sim. Mas isso não muda o direito de eu fazer o que eu quero fazer comigo. E que não é tudo uma coisa só, né? Tipo, as pessoas pensam, né, que quem vive uma sexualidade mais livre, o relacionamento liberal, que a pessoa é só liberal. Você é mãe, você é terapeuta, você tem a sua vida PB, que o PB né, é o preto e branco, né? Que não é do nosso mundo colorido. Então, eu sempre dou muito exemplo da minha mãe, né? De que quando eu falei pra ela que eu fazia e tal, né? Ela falou assim, não é pra mãe, mas se você tá feliz, eu tô feliz. Exato. Então, eu acho que é você ter esse nível de maturidade, né? Então, assim, você falou que viveu várias histórias, várias coisas assim. Qual
se você pudesse colocar num ranking, o top 1, assim, da história mais bizarra, engraçada que já aconteceu, assim, no swing, tipo, ou que você saiu surtada ou que vocês deram muita risada depois, assim, o top 1, tipo, tenta buscar aí na memória. Puxa vida, caramba, eu acho que de todas as minhas histórias, eu tive eu falo que foi uma sequência, né? Foi uma construção. Teve uma história que, na verdade, acabou, assim, sendo 3, praticamente, né? Porque foi uma construção minha com a Ed. A primeira vez que a gente foi sair, a gente tava muito querendo buscar um casal. Só que a gente barra nessa questão, né? Porque um dia uma tá menstruada, outra não tá. Só que a gente entra com a sensação de precisar de um casal por conta da moeda de troca. Ah, então se eu sinto ciúme, você também vai sentir. Então precisa ser um casal, porque se você sofrer, eu também vou sofrer. Aí nós chegamos num consenso que a gente não podia entrar no universo liberal pensando no sofrimento. Exato. A gente tem que pensar no prazer, né? E um dia o Ed chegou e falou assim, olha, casal tá difícil, acha um homem aí, né? Eu falei, não aguento mais, vamos fazer homenagem hoje. O primeiro que apareceu, eu falei, o primeiro que apareceu, ele é o primeiro que apareceu. Eu falei, então tá bom. Quando eu entrei na rede social, peguei lá, falei, topa hoje, e foi essa a nossa conversa. Topa hoje, beleza, me pega no metrô, porque eu tenho 23 anos, não tenho carro. Aí eu falei, puxa vida, 23 anos? Eu tenho 30, né? Mucilãozinho ali. Era 10 anos atrás, eu falei, beleza, tranquilo, não é tanta diferença, né? Vamos que vamos. Quando a gente estava chegando, assim, no passado eu tinha a sensação de que eu tirar o óculos eu ficava mais bonita. Só que eu fazia assim, né? Então eu não enxergava nada. Aí, quando eu estava chegando no metrô, o Ed começou a dar risada. E ele falou, não vai dar certo isso. E aí eu falei, por quê? Por que você tá rindo? O que tá acontecendo? E eu tentando enxergar. Aí ele pegou o óculos, ele falou, olha o óculos. Bota o óculos. Na hora que eu botei o óculos, o cara, tipo, tinha 1,50 m, assim. E eu tenho quase 1,80 m e peso 130 quilos. E eu falei, fudeu. Como que vai ser isso aí? Ou não vai foder. Ou não vai foder, exato. Aí a primeira coisa que eu fiz foi tirar o sapato. Que eu falei, bom, vamos tentar reduzir isso aqui. Quando a porta do carro abriu e ele entrou, ele falou, e aí, tudo bem? Eu falei, isso não vai dar certo. Não vai dar certo. Entendeu? Eu tenho um complexo do meu tamanho. E aí, quando nós entramos, é aquilo, gente. Deitado, tudo se resolve, né? Sim. Mas a sensação de olhar pro espelho no teto e ver Lindsay, eu parecia um pernilongo pousado em mim, assim, ó. Eu falava, gente, isso é uma sensação muito vexatória. Maldito seja quem colocou esse espelho aqui no teto, né? E eu saí abaladíssima, assim. Eu falei, nossa, não, muito ruim. Eu tô me sentindo... Apesar de ter sido bom, eu falei, eu tô me sentindo um dromedário, né? Coisa horrorosa. Mas nem o documento era satisfatório? Era médio, era bonzinho, médio. Era Mas eu acho que é mais a pressão que tá rolando de você falar, nossa, mas será que tá estranho Não, você focando em si? E rolou uma coisa muito bizarra também, assim, a gente começou a conversar sobre isso depois, porque a gente entendeu que a gente se vendia diferente nas redes sociais. Por quê? Porque eu, pra parecer mais magra, tirava foto de cima pra baixo. E ele, pra parecer maior, tirava de baixo pra cima. Ah, meu Deus! E aí a gente percebeu que, cara, não adianta você se maquiar dentro do meio liberal, porque quando você chegar lá, você vai encarar a realidade, né? Então... E aí ele chegou pra mim e falou, nossa, a maior bunda que eu já peguei, sabe? Ele podia desprezar esse comentário. Eu falei, você também é a menor pessoa que eu peguei desde os 16, tá tudo bem. Tá tudo numa boa, vamos mudar de assunto. E aí nós saímos de lá pra um casal. E eu falei, beleza, vamos pegar um casal, então, né? Esse casal, ele... Precisa ser um casal que... A gente pergunte a altura antes. Sei lá, que seja compatível. Então, vamos bem, vamos investigar bem. A gente passou 2, 3 meses conversando com esse casal e aí entrou um plot twist muito bom. Ela falou assim, olha, eu adoro mulher. Por que a gente não vai antes, curte nós duas e depois eles chegam? Então eu tava realizando o sonho da minha vida. Eu falei, nossa, que delícia. Perfeito. Eu vou finalmente ficar com uma mulher, não acredito. Então eu me arrumei, peguei o carro, liguei esse DC, eu já tava levando minha garota pra passear. Era essa sensação que eu tava, sabe? Nossa, tô levando minha garota pra passear. A gente se pegou no acostamento, a gente se pegou na garagem do hotel, aquela coisa toda. Quando foi na hora de transar, que eu fui tirar a roupa, eu falei... Aí eu lembrei de uma coisa, que toda vez que a gente conversava, ela dizia assim... Ai, você acredita que eu engordei 1 quilo? Eu tô me sentindo péssima. Eu falei, mano, fudeu. Mulher que repara em mulher. Homem não tá nem aí. Eu falei, puta, tomei no cu, cara. Ela vai reparar que eu sou gorda, né? Como se era uma coisa que ela não soubesse, tipo... E aí, aquilo já me travou. E eu falei, puxa, quer dizer, eu tô acostumada, então, a lidar com o meu corpo com um homem. Mas como vai ser lidar com o meu corpo com uma mulher, né? Que enxerga um padrão de beleza. Porque ela não consegue se ver 1 quilo mais gorda. Então, como ela vai me enxergar, sabe?
E aí já travei aí. Outra coisa, foi um desastre, porque eu não sabia transar com ela. Eu não sabia o que eu tava fazendo ali. Eu vou ser bem séria pra vocês. Quando eu enfiei o dedo, que saiu uns negocinhos embaixo da minha unha, eu já fiquei desesperada, porque eu tinha o costume de me masturbar, mas não tinha o costume de me penetrar com o dedo. Então, quando saiu uns negócios embaixo da minha unha, eu falei, o que é isso aqui embaixo da minha unha? E aí eu tentava chupar ela e aí eu via que ela não se movia. E aí eu falava, agora eu entendi porque que eles nunca acertam o lugar. É muito difícil, ela não tinha clitóris. Então eu parei de criticar homem. É muito fácil criticar homem na internet quando você não vai lá botar a boca numa... Entendeu? Quando você vai e bota a boca, você entende que o caminho... E mesmo a gente tendo, não é fácil. Mesmo a gente tendo, não é fácil. Então eu fui tentando no sentimento. Então assim, eu chupava mais pra baixo, ela parava de gemer, eu subia. Eu falava, mais pra cima. Então eu tentei seguir essas técnicas. Só que aquilo começou a me bater um desespero tão grande, porque eu falei, eu não aguento mais, essa mulher não geme, isso tá sendo uma tortura pra ela. Eu não vejo a hora do pinto do meu marido chegar. Foi exatamente isso. Porque eu falei, pelo menos meu marido chega, come ela. Quer dizer, você não ficou com ciúme da sua primeira vez com ele? Não. Porque eu tava tão desesperada que eu só queria que ele chegasse e me ajudasse. Dividir o serviço. E aí, na hora que a gente chegou, na hora que eles chegaram, eu falei, finalmente, tocou o interfone, eles chegaram. Quando o cara abriu a porta, ele já chegou e me beijou. Aí o Ed não sabia o que fazer, beijou ela. Então eu já não vivi o luto de ver o meu marido beijar outra mulher pela primeira vez. Eu já fiquei puta da vida. Porque eu precisava viver aquele momento do luto, sabe? De ver o meu marido com outra ali. Já não pude ver. Eu já fiquei meio pistola por conta disso. Aí ele chegou, nossa, vamos lá então, vamos lá, hein? Vamos colocar uma música aqui. Aí eu falei, cara, uma coisa básica. Eu não perguntei pra ele que tipo de música que eles gostam. Ele falou, você gosta de mumuzinho? Aí eu pensei assim, o que é mumuzinho? A pessoa que veio ouvindo... Mumuzinho, hoje eu sei quem você é, parabéns pelo seu trabalho, mas eu não sabia quem você era na época, porque eu cresci ouvindo rock. E aí eu fiquei desesperada, que eu falei assim, meu marido vai broxar com o mumuzinho, nada contra, desculpa. Mas eu falei, ele vai broxar, certamente. E aí eu falei, gente, bota na Alfa, que é neutro, né? Nem pra vocês, nem pra mim. Vamos, Alfa FM, tá tudo bem. Aí começou a tocar aquelas músicas Mela Cueca, aí ele pegou e falou assim, bom, é o seguinte, nós somos experiências, não são, a gente vai conduzir ali. Foi basicamente isso que eles quiseram dizer, né? Com a linguagem corporal. Tá bom, vocês vão pra lá, a gente começa aqui, começa ali. E aí eu olhava... E assim, eles começaram muito avassalador, né? E eles batiam. Ela batia na mesa, ela falava assim, na cama, assim. Ela falava assim, me come que nem homem. Falando isso pra quem? Pro Ed? Não, pro marido dela. Ah, tá. E eu e o Ed, a gente tentava ali interagir, mas a gente tava tão desesperado que a gente ficou olhando eles. Sabe? Tipo, pra ver eles ali interagindo. E quando ela começou a falar assim, me come que nem homem, me come que nem macho. Mano, o cara ali tava assim nela, sabe? O Ed, ele começou a entrar em desespero. Então ele já foi pro canto em posição fetal. Porque ele sabia que ele era o próximo, né? Então foi uma situação difícil pra ele. E o pau do cara era desse tamanho. Meu marido, ele tem um padrão, entendeu? Ele falou assim, mano, se esse cara aqui tem um pau de 20 centímetros, grosso dessa lapa... Não tá sendo homem pra comer ela? Não tá sendo homem pra comer ela? O que eu faço? Ele olhava pra mim e eu, cara... Aí o pessoal sempre pergunta, cara, você não sentiu ciúme? Não, mas eu tive uma empatia por ele naquela hora que eu falei, cara, você tá fudido. Aí eu falei, olha, vamos, né, vamos tentar, vai dar tudo certo. Aí eu não conhecia o que era skirting. E aí o cara falou, vem aqui, ó. Né, masturbando ela, nela? Skirt. Não, o cara, né, na mulher. E ela fez um skirt, só pegou na minha cara, aquela coisa de filme, sabe? E eu falava, gente, na minha cabeça isso era de filme pornô, eles deviam colocar alguma bombinha, alguma coisa. Não é real isso. Aí eu, ela faz isso mesmo, o que tá acontecendo aqui? Eu não sabia o que era. Ela tá bem? Ela tá bem? E aí ele falou, ela gozou, agora ela quer mais. Aí o Ed, ela quer? Vai lá, Ed, que agora ela quer mais. Então o Ed foi, coitado, o pau tava pra dentro. E eu, quando o cara me colocou de quatro, que ele foi... Sabe quando a alma sai do corpo, assim? Eu falo, gente, eu tava acostumada com meus bons 14 centímetros. Porque eu falo, gente, o homem que acha que o pau dele é pequeno, é porque não é no cu dele que entra. Porque se fosse no cu dele que entrasse, ele ia achar enorme, gigantesco, entendeu? É uma questão de referência. E eu senti aquilo, eu falei, gente do céu. Então eu me arquivei, né? Pra não... Porque a gente empina quando é pequeno e arquiva. Arquiva, é verdade. É a medida de segurança, automática.
Mas eu olhava pro lado, o meu marido, ele tava em estado de desespero, olhando pra cima, assim, ó. Tipo, e ele olhava pra mim, tipo, socorro, o que eu faço? Né? O pau não sobe de jeito nenhum. E ela sentindo aquela dificuldade, aí eu senti aquela necessidade de querer ajudar ele. Então, o que eu fiz? Eu contraí, quando o cara gozou, eu falei, saca, chovendo daqui. Aí eu corri lá pro Ed, sabe? Tipo, dá licença, empurrei a mulher, assim, grudei ali. Meu, eu fiz tipo um vácuo, assim, ó, né? Coitado, não senti nada naquele momento, mas eu entendi que eu precisava ajudar ele de alguma forma. Então eu comecei a simular um sexo oral nele. Perfeita. E aí ele começou a, saquei qual é que é e tal, não sei o quê. E aí ele começou a gemer também. Entrou na minha, sabe? E aí na hora que ela veio, eu falei, ele gozou. Né? Ela falou assim, que bom, gente. A intimidade, né? Olha, tá vendo como dá certo? É que você tava nervoso, Ed, ele é mesmo. Né? Então, mas é bom essa sinergia, né, do casal, assim. Total. De ter esse feeling de quando um tá se sentindo, às vezes, excluído, ou que não tá gostando, ou que tá uma coisa horrorosa. Então, ter esse feeling, acho que é muito importante. Pois é. E aí, essas foram, assim, a gente teve muitas outras histórias, né? Eu até vou colocar algumas no meu livro novo, porque depois de lá pra cá, né, depois do livro 1, eu vivi tanta coisa que, cara, merece ser compartilhada. Mas eu acho que o principal aprendizado que eu tirei é que, assim, ó, a gente vai com uma expectativa muito alta em cima das pessoas, sabe? Porque a gente quer projetar a nossa fantasia nelas. Então, eu sempre falo assim, gente, não precisa ter, por exemplo, não precisa ter uma ejaculação para ter sido bom. Às vezes, uma troca de casal que só teve preliminar, que já foi tão gostoso, porque aí você chega em casa, você transa com seu marido, já vai estar apimentado, né? Às vezes, um mesmo ambiente, você vê outras pessoas transando, aquilo já apimenta a relação. Então, eu tive tantas experiências boas e traumáticas, sabe? Que eu fui construindo uma história no universo liberal com ele, assim. Esse livro vai ter quantas edições? Tô achando que vai ter. Porque, assim, você compartilhar e falar isso, né, é muito importante, porque tem muita gente que vai pela primeira vez e vai com essa expectativa super alta, né? E a gente entender que o gozo, o orgasmo, ele é bom, mas ele não pode ser o único objetivo, né? Exato. A experiência que a gente passa, né, em se relacionar com outras pessoas, ela é muito importante. O processo é importante, né? Senão a gente fica focado no objetivo e esse objetivo não acontece, você perdeu todo o processo. É curioso eu falar, sabia? Eu prefiro gozar com o Ed. Então, eu gosto de curtir à noite, às vezes. Que nem o pessoal fala assim... Nossa, imagina, né? A gente fez um gangue. Cara, eu fiz um gangue. Eu acho que foi... Eu fiz 3 gangues, na verdade. E eu fiz um com 6 caras, né? Junto com o Ed. E eu acho que esse foi o melhor de todos, assim, que eu fiz. Nenhum deles me fez gozar. Então, você faz o aquecimento e depois vai pra casa e curte. Sabe? Então, e não quer dizer que não foi bom, não, né? Foi ótimo, foi incrível. Mas foi muito bom gozar com ele depois, sabe? Sim. Então, eu acho que é mais uma questão de escolha, assim. Hoje, como que nós estamos no universo liberal? Com preguiça. Porque dá trabalho, Hoje eu já me realizei tanto, assim, cara, que eu adoro o processo. Então, você fala assim, você gosta de troca de casal? Gosto, mas eu adoro sair com eles pra jantar. Pra dar risada, conhecer eles. Sim. Se não for pra cama, tá tudo bem, a gente vai dar risada. E essa expectativa do antes também é muito legal, né? Você fica ali, será que vai rolar? Será que não vai rolar, né? Então a gente curte assim, né? Hoje a gente resolve que a gente não precisa embarcar, assim, nas experiências reais, né? A gente consegue ali ter uma experiência mais no telinha e tal. Mas a gente curte mais até... Né, a gente fala, não, é esse casal. A gente vai, é esse solteiro. Beleza, isso é legal. Ô, Can, queria te pedir, a gente tá chegando no final aqui. Queria que você olhasse para essa câmera maravilhosa e desse um conselho de qualquer coisa que te fez bem, ou algo, uma dica, o que você quiser. E também passar suas redes, tudo, falar do livro, o que você quiser, é um momento seu. E olha que episódio, gente. Muito bom. Foi como o seu livro. Cada capítulo, uma sensação diferente. Bom, fico feliz. Olha, eu acho que o único conselho que eu posso deixar para vocês é vivam intensamente. Nessa jornada, eu aprendi muita coisa, né? Eu acabei passando momentos difíceis. A Bibi que me conhece, né? Você também conheceu a minha história, entendeu tudo que eu passei. E eu entendi que a nossa vida ela tem que realmente valer a pena, né? Não existe hoje na minha concepção o que é certo e o que é errado perante aos olhos dos outros, e sim a mim, né? Então, o que eu faço me orgulha, está fazendo sentido para mim, então eu vou viver isso, né? Mas a vida ela é muito curta, né? Eu acho que a gente tem que aproveitar, a gente tem que curtir, tem que se divertir. Então, eu acho que o conselho que eu dou, assim, avaliem se vocês não estão perdendo tempo, sabe? Com coisas que vocês não têm que perder, né? Seja uma violência,
seja, né, a descoberta de uma sexualidade que você gostaria de viver, seja um livro que você quer escrever, né? Eu acho que a gente precisa ter coragem de ir pra cima. Eu acho que é isso. Perfeita, Amei. maravilhosa. Cá, foi um prazer ter você aqui. Muito obrigada por compartilhar, né, com todos. Então, onde que o pessoal te encontra nas redes sociais? É só digitar Camila Voluptas em qualquer lugar que você acha coisa minha aí. Em Depende qualquer do lugar, hein? Qualquer Adorei. lugar. Depende do nível que você quiser assistir no dia. Exato. Assim, ó, quer uma coisa soft, vai no YouTube, a gente tem o Pode Trocar, que é só sobre swing, benagem, trocar de casal e tudo mais. Né? Quer uma coisa mais apimentada, já sabe onde encontrar. Né? E nas redes sociais, no Instagram, eu tô como ela.dama de espadas. Eu tenho Camila Voluptas também. Mas assim, Camila Voluptas você acha tudo. E, inclusive, eu tenho 2 perfis do Instagram. Tem um que eu falo sobre swing e outro que eu falo sério. Eu falo, gente, aqui eu falo sério. Aqui eu falo sobre bagunça, né? Então, Adorei. Perfeito. Gente, deixa o seu comentário. Se você ficou com alguma dúvida ou se você quer saber mais alguma outra curiosidade, que a gente vai estar respondendo tudo. E se preparem que toda quinta, às 19 horas, tem episódio novo pra vocês. É isso mesmo. Até mais, pessoal. Tchau.